E se a queda acontecer? O que é que a gente deve, observar? Inicialmente o bebê se assusta, quando a gente se assusta, chora. A gente observa se o bebê tá bem, no sentido de, depois que passou aquele susto, ele sorri, brinca, consegue mamar, beber água. Então ele tá com um comportamento ok. É um sinal que a gente fica mais tranquilo, que não precisa sair correndo para emergência. Agora, se o bebê desmaiou, se o bebê fica vomitando seguidamente, se a gente nota que ele não está movimentando normalmente as pernas e os braços, se o bebê tem um hematoma muito grande, na cabeça, nessas situações a gente deve procurar a emergência com certeza, ou claro, se tiver convulsão. Então, esses são sinais de perigo para, após uma queda, você procurar o hospital. Para evitar, claro, a gente deve evitar deixar o bebê na cama sem supervisão. E também quando o bebê está dormindo e está nessa faixa etária, a gente imagina que deixando uma barreira como um travesseiro, alguma coisa, vai ser suficiente para impedir essa queda. Mas muitas vezes, mesmo com uma barreira dessa forma, o bebê cai. Então a gente deve, na verdade, evitar que ele fique na cama sozinha, mesmo que tenha um aparo de um travesseiro ali próximo a ele. Para minimizar o risco de queda, a gente pode botar ao redor da cama alguma coisa como um anteparo, um colchão, uma colcha para amortecer, vamos dizer assim. Mas o ideal é que o bebê não fique na cama sem supervisão. Saiu do quarto, o bebê está dormindo, ele vá para o berço. E por mais que a cama seja muito alta para a altura do bebê, a gente também deve ensinar o bebê a descer da cama. Mesmo que ele não alcance o pezinho no chão, mas ensinar o movimento de rolar de barriguinha para baixo e vir com os pés escorregando até o solo, até para ele sentir a distância que tem e ele não querer mergulhar de cabeça. Então, quando o bebê já está nessa fase que ele vira e desvira, que ele rola, a gente deve também ensinar ele a descer de locais altos para que com mais segurança, ele possa descer. Para finalizar, vamos falar sobre esse mito de se o bebê levou uma queda, ele pode dormir? Então, se o bebê está bem, sem aqueles sinais de alerta que eu falei lá atrás, ele pode sim fazer a soneca, contanto que a gente fique observando como está esse sono dele, principalmente nas primeiras horas. Se o sono está normal, se movimentando, com um despertar leve, então tá ok, o bebê pode continuar dormindo. Agora, se o bebê tem uma sonolência excessiva, que a gente não consegue despertar, a gente pode imaginar que ele realmente teve um trauma crânioencefálico e isso está alterando, o estado neurológico dele, e aí nesses casos a gente deve procurar a emergência com certeza. Então, manda essa dica para outras mamães que precisam aprender sobre isso.